Boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome da diretoria do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, gostaria de dizer que muito nos alegra a presença de todos neste 6º colóquio do Fórum da Liberdade. De imediato, aproveito para agradecer aos nossos parceiros do Fórum da Liberdade, que tornaram possível a realização deste evento. Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga, Souza Cruz, CMPC Celulose Rio Grandense, Évora, Fruc, Paim Comunicação, CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e FEComércio. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de lembrar que os colóquios inspiram-se nos painéis do Fórum da Liberdade e têm como principal objetivo manter ativos os debates iniciados ou que vão ser finalizados no próximo fórum. Por isso, diante desse momento político e econômico que estamos enfrentando, parece-nos que é necessária uma reflexão acerca da nossa cultura, buscando compreender os caminhos que, como nação, decidimos percorrer nos últimos séculos. Entendemos que não se pode colocar toda a responsabilidade sobre o setor público, afinal este é apenas um reflexo das escolhas da população que o elege e sustenta. Por outro lado, não se pode deixar de notar que o forte traço estatista que permeia a cultura brasileira, remetendo ao governo de forma paradoxal as causas e as soluções para os nossos problemas. Assim, decidimos propor para este 6º colóquio o tema Brasil, um problema cultural, reforçando o ponto de interrogação, com o intuito de evidenciar que, assim como no Fórum da Liberdade, nossa intenção hoje não é apresentar respostas definitivas, mas fomentar o debate e propor soluções que nos permitam viver em um país mais próspero e livre. Dito isso, eu gostaria de explicar a dinâmica desse evento. Então, nós teremos um painel com duração aproximada de 1 hora e 30 minutos, sendo o tempo proposto para cada palestrante de 20 minutos. Após as 3 exposições, teremos um momento para os debates com o público, lembrando a todos que as perguntas devem ser feitas por escrito e serão recolhidas pela recepcionista do evento e repassadas ao mediador, a mim, no caso. Finalmente, peço a gentileza de que os telefones sejam desligados ou colocados no modo silencioso. E sem mais delongas, damos início às exposições desse 6º colóquio, apresentando o senhor Alberto Carlos Almeida. Alberto Carlos Almeida é diretor do Instituto Análise, empresa de consultoria, pesquisa e estudos sobre o Brasil. É articulista do jornal Valor Econômico, autor do best-seller A Cabeça do Brasileiro e de diversos livros que abordam os valores e comportamentos dos brasileiros. Ao longo de várias décadas de trabalho, Alberto Almeida desenvolveu uma metodologia de análise utilizando dados antecedentes e qualitativos que o diferencia no mercado. Seu serviço é demandado por altos executivos, assim como instituições financeiras interessadas na dinâmica do Brasil, do consumo e da sociedade. Passo a palavra para Alberto Carlos Almeida. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite do IEE para estar aqui com vocês. Eu trouxe aqui uma apresentação em PowerPoint aqui, que ela está dividida em 2 partes. Uma primeira parte que fala mais explicitamente de Brasil e a outra de política, que eu sei que é o tema, né? E vai estar entremeado aí na política, vocês vão ver, tem um capítulo que aborda o PMDB, elementos culturais do nosso país, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui, de uma maneira muito rápida, eu coloquei ali um pouco de Brasil, não custa a gente tentar entender alguns condicionantes que nos fazem estar aqui agora, neste momento, tá? Eu coloquei ali, ó, Portugal e Espanha, 2 superpotências, né? O primeiro Estado nacional moderno foi o Estado português. Ele data de 1139, tá? Ocidental. Foi o país que inventou o Estado Nacional moderno.
foi Portugal, não foi França, a Itália e coitado, da Alemanha se unificaram há pouco tempo atrás. Você teve a Espanha, essa parte aqui, ó, Castilla e León, se unificou em 1230, ou seja, não foi nem o país inteiro. Ele só fez o Estado Nacional Espanhol perto lá dos descobrimentos. Tá? Por que isso é importante? Né? Ninguém sabe disso, ou pouca gente sabe disso, que o primeiro Estado Nacional moderno é a invenção de Portugal. Porque, graças a isso, essas duas nações fizeram as grandes navegações. Foram os financiadores das grandes navegações. Eles saíram na frente por conta disso. E, graças a isso, Portugal e Espanha dividiram o mundo, foram superpotências, porque criaram primeiro o Estado Nacional. E dividiram o mundo de tal maneira, está aqui, olha, o Rio Grande do Sul nem era parte do Brasil, né? Tratado de Tordesilhas aqui. Tá? O Tratado de Tordesilhas, eu há muito tempo atrás, sou casado, tenho 3 filhos, mas há muito tempo atrás namorei uma alemã. Falei para ela do Tratado de Tordesilhas. Na Alemanha, é claro que ninguém aprende isso na escola, porque isso faz parte da nossa identidade. A gente aprende na escola aqui, como no México, ninguém diz que o México foi descoberto. O mexicano vai para a escola e aprende que o México foi conquistado. Nós aprendemos que o Brasil foi descoberto. Faz parte da nossa identidade, a linguagem comum que nós falamos. Quando eu falei isso para ela, ela disse, não, absurdo, esses dois países não dividiram o mundo. Eu falei, pô, mas você acha que só a Alemanha pode dividir o mundo? Portugal e Espanha também podem. Tá? Tem uma espécie de complexo de superioridade que ele jamais imaginou que isso fosse possível. Aqui tem o Tratado de Tordesilhas, segundo diferentes geógrafos. Você está vendo que isso está na origem do nosso país. Afinal, qual é o acordo aqui? Qual é o tratado que vale? Tem 3 aqui que o Rio Grande do Sul já era parte do país. Tem mais uns 4 aqui que não era. E aí? Ficamos aonde? Isso é o Brasil. Tá? Isso vai aparecer várias vezes. Nossa expansão territorial, ela se consolidou em 1750, o que é hoje o território do Brasil. 90% foi definido em 1750. Ele já até foi maior para baixo daqui do Rio Grande do Sul, Uruguai, já foi parte do nosso país, os ingleses foram lá e disseram, não, é muita coisa para esse país, eles não podem ter acesso ao prata. Aqui está, a Europa cabe dentro do Brasil, vocês acham isso na internet facilmente, a Espanha está aqui, ó, a França está aqui, que são países grandes na Europa, a Alemanha, a Grã-Bretanha, se colocasse aqui, ela ia ser do tamanho do Pantanal, a Grã-Bretanha tem o mesmo tamanho que o Pantanal. Tá? Então, isso se deveu a Portugal, a colonização. E isso teve consequências. Né? Hoje, quais são os 5 grandes países? Países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 100 milhões de habitantes e um PIB maior do que 600 bi. Brasil, Rússia, China, Índia e Estados Unidos. São os 5 grandes. São os 5 países grandes, combinam essas 3 características. Isso tem implicações imensas. O que falta para esses aqui? Estados Unidos tem um PIB per capita altíssimo, dados do ano passado, antes de valorização, mas o que falta é aumentar o PIB per capita. Nós vamos agora passar um momento de travamento disto. Um momento talvez que seja razoavelmente longo para padrões brasileiros. O PIB do mundo está aqui, o Brasil está aqui. Tá? Então não é algo desprezível. E aqui a nossa liderança, ou quase liderança, em vários setores. Tá? Commodities, mas não só commodities, não só primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto. Por quê? Porque somos grandes. Porque, por conta dessa história que eu falei brevemente, que todos aqui se recordam do tempo de escola, nós ficamos muito grandes. O que herdamos de Portugal? A matriz católica, ainda que você tenha um crescimento de outras religiões, mas sempre vai estar dentro de um enquadramento católico. A língua, né? Um povo alegre, flexível, que evita o conflito, e nós estamos falando de muito de corrupção, né? O padrão de relação entre o público e o privado ibérico. Nós herdamos isso da Península Ibérica de Portugal. É um fato. Aqui, tudo são fatos. Né? Vocês vão ver, aqui, somos únicos. Né? Isso aqui é uma brincadeira só para a gente fazer como se fosse um enquadramento mental. Essa bandeira aí é de quem? Da França ou da Itália? Ninguém sabe se eu não botar a cor. Né? Eu poderia até aumentar a lista de países tricolores com faixas verticais. E essa bandeira aqui é da Alemanha e Holanda. Ninguém sabe dizer, você já sabe onde é que eu quero chegar. E essa bandeira aqui é de quem? Alguma dúvida? Então, o único país do mundo que tem uma forma, né, de bandeira, a geometria da bandeira é assim. Não bastasse a geometria, nós tivemos, essa bandeira foi brasileira. Poucos de nós sabemos, durou 4 dias, não teve legitimidade dentre os decisores nossos para dizer, Goiás tem uma bandeira parecida com essa. Tá? Mas não teve legitimidade para continuar a nossa bandeira para além de 4 dias. E aqui está o padrão cromático de bandeiras no mundo. Né? Se nós formos olhar, uma coisa que valorizamos muito, o hemisfério norte,
praticamente todas as bandeiras têm vermelho na cor, e a nossa não tem, a nossa bandeira é mais africana, né? Nós viemos de Portugal, temos uma bandeira africana e olhamos muito os Estados Unidos, é meio único isso, tá? São características que nos fazem um país único. Aqui está o nosso padrão cromático, 3,6% das bandeiras do mundo tem verde, amarelo e azul. Ou seja, a gente faz parte de 3,6% do país. Será que isso diz alguma coisa de nós? A forma geográfica, a cor da bandeira. O Brasil é um liquidificador, ou seja, isso é uma música cantada pela Fernanda Abreu, essa frase. As nossas tradições vêm do verbo misturar. Misturamos tudo isso que está aqui, né? Isso é algo muito arraigado no Brasil. Nós nos orgulhamos da mistura. Aqui, São Jorge, eu botei aqui esse time que foi campeão com a ajuda da arbitragem, obviamente, não é só esse campeonato, mas vários outros. E aqui tem um ensaio de escola de samba, uma procissão e uma missa. Ninguém aqui sabe dizer qual é qual, tá? Eu sei porque eu montei isso aqui. Aqui é a escola de samba, Salgueiro, aqui é a missa de São Jorge, aqui uma procissão. Ou seja, isso acontece no Brasil. Você mistura escola de samba, carnaval, religião, as nossas tradições vêm do verbo misturar. Réveillon no Brasil, todo mundo vestido de branco. Réveillon no hemisfério norte, todo mundo vestido de preto. Façam a experiência, se vistam de preto na virada do ano no Brasil. As pessoas vão perguntar para você, o que você quer? Você quer morrer no ano que vem? Você quer que sua família morra? É incompreensível para nós você passar o Réveillon de preto. Vai dar azar, tem alguma coisa de errado nisso. Um pouco de política. Eu falei de Brasil, enquadramento, as nossas diferenças, né? Não adianta a gente querer enquadrar o Brasil de uma maneira, ainda assim existem regularidades mundiais, eu vou tratar um pouco dessas regularidades na política, tá? Vou tratar desses 3 temas, começando pelo mais difícil, eu botei aqui no terreno do imprevisível, os próximos passos da Operação Lava Jato. A agenda política do Brasil foi sequestrada pela Operação Lava Jato. Antes da prisão do Delcídio Amaral, estava tudo caminhando, 2, 3 semanas de tranquilidade. De repente, houve a prisão e um rebuliço. Hoje, eu vim para cá, agora, um pouco antes de descer aqui do quarto, estava lá. Agora, a PGR quer que investigue Renan, Jade Barbalho, por aí vai. Então, a coisa não para, né? Nesse aspecto, é absolutamente imprevisível, né? Fazendo uma caricatura aqui, uma metáfora, né? Não tome isso literalmente. Mas, e aí? O que você vai fazer se todo mundo for preso? Só vai sobrar o Moro para disputar a eleição. Né, candidato único, né? Então, chega um ponto que não dá para caminhar por aqui, não dá para caminhar por aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos caminhar dentro do que é previsível, tá? Primeira coisa, a alternância do poder entre esquerda e direita, tá? Isso acontece em qualquer lugar do mundo, é uma regularidade do Brasil, em que pese nossas diferenças culturais com relação a outros países. A disputa entre PT e PSDB ocorreu nada mais, nada menos que 6 vezes. 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. E isso tem implicações para o que está acontecendo agora, nesse momento vai ficar claro no slide mais adiante. Quem é o PT? O PT dá prioridade a políticas que resultem em mais igualdade, tal como política social e pleno emprego. É isto. Quem vota no PT espera que ele faça isso, e ele faz. Quem vota no PSDB? O PSDB dá prioridade a políticas que resultem em mais eficiência, tal como melhoria da infraestrutura e combate à inflação. Também é isso, os dois são transparentes, os dois cumprem o que promete. Cada um promete dar prioridade àquilo ali, não que a agenda do outro esteja em um, é claro que está, mas em segundo plano. O PSDB cuida um pouco de geração de igualdade? Cuida, mas está em segundo plano. O PT, teoricamente, cuidaria de alguma geração de eficiência? Sim, cada vez menos, mas está em segundo plano. Então, ninguém pode dizer que eles não sejam transparentes, eles são. E aqui, eles se enquadram em famílias, igualdade versus eficiência, mais governo versus menos governo. O PT se enquadra na família de partidos sociais-democratas. O Partido Trabalhista Britânico, o PSOE da Espanha, o Partido Socialista francês, que não está aqui, o SPD alemão e por aí vai. Tá? E o PSDB se enquadra na família dos conservadores britânicos, PP da Espanha, CDU e CSU da Alemanha, republicanos e os gaullistas na França. Tá? Isso é assim, é um enquadramento, a base eleitoral é a mesma. Os mais pobres votam mais no PT, os menos pobres no PSDB. Nesses países acontece rigorosamente a mesma coisa. Eu tenho todos os mapas eleitorais desses países. Perdão. Só um exemplo, rapidamente, o índice de Gini mede a desigualdade. O PT dá como prioridade
a redução da desigualdade, ele reduziu mais em seus governos do que o PSDB. Se a gente tivesse um indicador de eficiência, a gente teria mais ganho de eficiência no PSDB do que no PT, e ponto final. É só para mostrar que é assim que acontece. Tá? Quando ocorre a alternância, qual é o grande problema, a enrascada que nós estamos hoje? Tá? Dilma recebeu um mandato de continuidade, teve que mudar. O que é um mandato de continuidade? Eu estou disputando a reeleição, então eu quero que você fique. Se eu quero que você fique, você tem que manter o que você estava fazendo. Só que outras coisas da realidade impuseram para ela mudar. Então, o eleitorado queria uma coisa e ela teve que fazer outra. Não há lua de mel, é um governante já conhecido. O que é a lua de mel? Isso tem na literatura de ciência política. Tá, a lua de mel é quando alguém é eleito a primeira vez. O eleitorado olha para aquele carinha lá e diz, vamos dar uma chance aí. O primeiro ano está horrível, não tem problema. Ele acabou de chegar, não tem experiência, vamos dar uma chance. O primeiro ano e meio, até 2 anos tem lua de mel, talvez 1 ano e meio. Então, a eleição foi ganha por 3 pontos percentuais. Vamos imaginar o resultado inverso, que não aconteceu. Se a Aécio tivesse ganho por 3 pontos percentuais, estaria tomando rigorosamente as mesmas medidas, só que o eleitorado daria a lua de mel. Por quê? Porque era alguém novo na presidência, não era a continuidade. Então, a enrascada que nós estamos é essa, a opinião pública despenca, com a avaliação do governo despenca. Eu te elegi para uma coisa, você fez outra. E como é que você tem apoio, outros apoios, se a opinião pública não te apoia? Impeachment, nós consideramos que a chance de impeachment é baixa. Tá? Nós estamos hoje numa situação de grande imprevisibilidade. A imprevisibilidade, eu acho que não se refere diretamente a isto, vocês vão ver por quê. Talvez o sistema possa ruir, mas não que isso vá acontecer de forma organizada. Tá? Por quê? Primeiro, vivemos no presidencialismo. Aqui tem várias características do presidencialismo. O presidencialismo é rígido, está escrito na Constituição, tem data para começar e data para terminar, e o presidente tem salvaguardas inúmeras, dezenas, centenas, se vocês quiserem, salvaguardas constitucionais e jurídicas. O primeiro-ministro pode ser responsabilizado politicamente, o presidente não, porque o mandato é rígido. Tá? Eu sei da preocupação de vocês com o tamanho de Estado. Existe uma literatura que mostra que o governo é menor do presidencialismo do que no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, se um governo não gastar, você derruba e põe um que gaste. Tá? É muito difícil fazer superávit primário no parlamentarismo. Tá? Porque deputado é gastador e o primeiro-ministro é um deputado. Tá? No presidente não, a fonte da legitimidade do presidente é outra. 4 condições do impeachment, a mais importante é protesto, isso é literatura acadêmica, política econômica faz despencar a popularidade, isso aconteceu, nós estamos no meio disso, mas não estamos no meio das outras 3. Escândalos de corrupção atinge a presidência, manifestações de rua e minoria parlamentar, eu vou mostrar isso muito rapidamente. Primeiro, estamos no meio disso, avaliação do governo, o ruim, péssimo, altíssimo, ótimo e bom, baixíssimo. Então, essa seria uma condição do impeachment, ela está presente. Porém, não está presente minoria parlamentar, isso é a composição da Câmara dos Deputados no governo Collor. PMDB tinha 107 deputados e 0 ministério. 107 deputados e nenhum ministério. PMDB hoje tem 67 deputados e 7 ministérios. A composição, a combinação entre tamanho de bancada e ministério é importante para a estabilidade do governo. Collor não tinha isso. Além do que, o partido dele tinha somente 38 deputados. A fragmentação é menor. O PT tem 63 deputados. Então, é inteiramente diferente o cenário hoje de apoio parlamentar e a combinação desse apoio com o ministério. Segundo, Senado. O partido do Collor tinha 2 senadores. O PT tem 13, sendo que um está preso, mas tudo bem. Mas é outro cenário. De novo, o PMDB, 7 ministérios, 18 senadores. O PMDB, 0 ministério, 26 senadores. Como é que você quer que o governo continue se ele não está composto considerando a composição da Câmara e do Senado? Não acontece. Collor foi o único que fez isso. Fernando Henrique não fez isso, Lula não fez isso e Dilma consertou na última reforma ministerial. Linha do tempo do impeachment do Collor, eu marquei agosto e setembro para dizer para vocês uma coisa que está no próximo slide, que a primeira manifestação de agosto tinha 10 mil pessoas na rua. A última de setembro tinha 750 mil pessoas na rua. O impeachment parece que ele não é antecedido por manifestações numericamente grandes, mas sim por manifestações diárias e crescentes, que foi o caso do Collor. Aqui está a linha do tempo de manifestações diárias, em verde a quantidade. Aqui é o mês de agosto, aqui é o mês de setembro.
Todo dia teve manifestação a partir de 16 de agosto. Todo dia. Aqui está aí número de manifestações, número de pessoas na rua, etc. Não era só uma manifestação 2 por semestre aos domingos. Tá? Eram diariamente em todas as cidades, causando caos na cidade, dizendo: a gente não quer esse cara lá, a gente não quer esse cara lá, e todo dia fazendo isso e paralisando a cidade. Então a gente não vive no momento esse cenário. Nós chegamos próximos disso em 2013, na Copa das Confederações, com aquelas manifestações que tiveram início nas tarifas de ônibus. Aqui está o processo do impeachment, a tramitação, aqui está o número de votos de deputados necessários para dar entrada ao impeachment. 342 deputados. É a maioria mais demandante, são 2/3 da Câmara dos Deputados. Tá? Então, isso em si é uma baita barreira para o impeachment. Todo mundo fica falando, escrevendo impeachment, impeachment, impeachment. Vai lá contar o número de deputados e ver quantos estão dispostos, 342. Vamos pegar um exemplo muito simples, a PEC da Bengala. Não sei se vocês sabem o que foi a PEC da Bengala, foi aprovada no primeiro semestre, ela tirou da Dilma a possibilidade de indicar 5 ministros do Supremo, aumentando a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Então, o que a PEC da Bengala nos diz? Os legisladores decidiram tirar poder da Dilma. Dilma, você não terá o poder de nomear 5 ministros supremos. Quantos votos eles conseguiram na Câmara? 333. Menos que os 342 necessários para o impeachment. O impeachment é tirar todo o poder do presidente. Se, para tirar o poder de não nomear 5 ministros do Supremo, ele conseguiu 333, o que dizer, então, para tirar o presidente do poder? É muito mais demandante uma situação dessa. É muito mais exigente. Você não conseguiu 342 sequer para diminuir um poderzinho do presidente. Imagina fazer a deposição. O impeachment é improvável, mas não é impossível. Pode haver uma faísca que resulte em manifestações crescentes, eu reputo ser esse o principal problema, e aí o trocadilho é irresistível. Caso venha o impeachment, o cenário é temerário, é uma temeridade, tá? Porque existe essa disputa PT e PSDB. A disputa PT e PSDB em 6 eleições nos diz o quê? Onde um partido está, o outro não está. Se você tira o PT do poder e põe o Temer, o PT vai para a oposição. O que o PSDB vai ficar fazendo, olhando o PT na oposição? Não vai para a oposição também. Então o Temer vai ficar sozinho no governo, sem apoio de PT e PSDB na Câmara e no Senado? Impossível. Não faz nada, absolutamente nada. Aqui a nota da Standard & Poor's, no dia que o Brasil perdeu o grau de investimento, a nota política está aqui, Partido dos Trabalhadores, PMDB, e apesar de derrubar o grau de investimento do Brasil, diz aqui, o nosso caso base, o nosso cenário base não é de impeachment. Veja só, no meio de uma tempestade, a agência de risco teve a cabeça no lugar. E a possibilidade de renúncia, vocês conhecem a foto do Jânio, a gente botou lá a simpática fisionomia da Dilma. A renúncia é improvável, porque você não renuncia, você é renunciado. Para a Dilma sair, o PT tem que dizer, não, a gente não te apoia, isso não vai acontecer. O PT está agarrado ao máximo a isto, uma vez que a reputação do partido, a imagem do partido piorou muito. A governabilidade depende do PMDB, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, se for o caso eu interrompo 2 minutos. Depende do PMDB, aqui está, se vocês entrarem no site do PMDB, está lá dizendo o PMDB é o Partido do Brasil. Tá? Isso é supercultural, não é isso? O Brasil tem o maior partido de centro do Ocidente. A Inglaterra não tem partido de centro, os Estados Unidos não tem partido de centro, a França tem pequenininho, a Alemanha dizimou na última eleição o partido de centro, teve dificuldade de formar governo, a Espanha tem pequeno, Portugal tem pequeno, Itália tem pequeno, o Brasil tem um partido imenso. Isso diz alguma coisa sobre a gente. É um elemento cultural forte. O PMDB é grande e está no centro, então ele tem uma força gravitacional fenomenal. Para onde o PMDB vai, outros partidos próximos dele também vão. Porque tem os deputados mais antigos. O que é política? Você tem que estar lá, em Brasília, como deputado e senador, criando alianças, criando sua reputação, fazendo acordos sucessivos. Todo acordo da política é na ponta do bigode, no fio do bigode. Depois é que ele vira papel. Então você tem que ser confiável. O PMDB tem parlamentares antigos e bons negociadores, que trazem com ele para a votação outros partidos. O que o PMDB quer é o mesmo que todos os partidos, acesso ao poder, cargos, recursos e influência nas decisões. O que ele oferece? Governabilidade e veto a medidas radicais fora dos limites do razoável, tanto à esquerda quanto à direita. E aqui nós estamos, o centro da crise, até outro dia era isso. É o quê? O poder de agenda do presidente da Câmara. Não menosprezem isso. 22 anos ficou parada a redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados. Por que ela foi votada no semestre passado? Porque o presidente da Câmara quis.
11 anos ficou parada a terceirização na Câmara dos Deputados. Por que foi votado no semestre passado? Porque o presidente da Câmara quis. Antes, o que acontecia? O presidente da República ia lá e conversava com o presidente da Câmara e dizia, não pôs para votar, não, tem outras prioridades. Tudo bem. Só que o Eduardo Cunha foi até agora de oposição a Dilma. Foi o primeiro presidente da Câmara, desde Itamar, está aqui a lista de todos eles, de oposição ao presidente da República. Então, ele fez o que ele quis e não fez combinado com o presidente da República. Então, nós entramos na crise política por causa disso. A saída depende de uma composição entre eles, está feita. O problema agora não é mais este. O problema agora é jurídico. E aqui está o elo importante entre o Palácio Planalto e a Câmara dos Deputados, que é o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani. Como o Eduardo Cunha partiu para a oposição, o Pisciani ocupou uma lacuna deixada pelo Eduardo Cunha e se tornou a ponte entre o maior partido de centro do Ocidente e a presidência da República. Política e economia, o último item, aqui é a agência de risco, eu ia fazer um comentário, o tempo já passou. Crise política tem impacto em crise fiscal, que tem impacto em câmbio, juros, o dólar anda, aquilo que a gente sabe, pode levar à perda de apoio, depende da situação, e pode aumentar a crise política. Tá? Eu coloco aqui que a grande reforma seria a idade mínima de 65 anos, ou qualquer coisa acima de 60, e acabar com as vinculações orçamentárias, em particular a do salário mínimo, para dar fôlego para o país caminhar. Elas não serão feitas por conta dessa enorme crise, pelo menos não estão no horizonte. Tá? A grande questão é, tirar Dilma resolveria este problema? É uma pergunta. Eu acho que não. Temer faria? Também acho que não. É necessário um governo que tenha legitimidade do voto, um governo de mudança para fazer aquelas reformas. Por isso é necessário esperar a eleição. Ou ela acontece em 18, ou uma crise antecipa essa eleição. Uma crise brutal anteciparia essa eleição. A solução depende de Brasília. Por fim, isso aqui é a foto clássica da Câmara dos Deputados do Senado. Talvez vocês não conheçam aquilo ali, que é o anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde está a maioria dos gabinetes de deputados. Tá? Então, um zoom no anexo 4, eles passam num túnel para ir para o plenário, e um zoom no segundo andar do anexo 4, só para dar para vocês um sentimento do que acontece em Brasília, porta de gabinete de deputado. Tá? Isso aqui é metade do segundo andar, eu tenho escritório em Brasília, pedi que minha equipe fotografasse algumas portas de gabinete, todas são assim. Cerrado, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cerrado. O deputado está lá defendendo o interesse. Ele não está pensando em macroeconomia. Ele está defendendo o interesse que o elege. Aqui é Cerrado. Aqui é mulheres na política, PEC 55506. Aqui são todas as PECs do setor jurídico empregado pelo governo. Isso aqui já é um outro deputado. Aqui está acidentes de trânsito. Aqui mulher negra e índios. Aqui está sei lá o quê, aqui também tem mais coisa, aqui tem outro que era o Estado de Israel, e por aí vai. Tá? Então, só para vocês entenderem qual a lógica do deputado, eu sou eleito por este interesse, então eu estou lá para defender esse interesse. Então eu tenho que tomar medidas legislativas que defendam esse interesse. E esses interesses estão nas portas de cada gabinete. Se vocês andarem todos os andares do anexo 4, vocês terão a oportunidade de ver isso, é um exercício antropológico. Isso não é particularidade do Brasil. Se você é deputado em qualquer lugar do mundo, você tem que defender o interesse de quem te coloca lá. Futuro próximo, últimos slides, o melhor seria que fosse aprovado o atual conjunto de medidas, daria fôlego para reformas mais amplas. Estamos próximos de uma crise fiscal aguda, crônica, ou as duas, é o que está pintando aí. Tá? Se ocorrer, será sentido no câmbio mais ainda do que a gente está vendo. Então, sem crise fiscal, que eu acho o cenário mais improvável, você teria uma situação de desemprego com inflação contida para caminhar para uma inflação de emprego com inflação contida. Com crise fiscal, o ajuste é por meio da inflação. É o que está acontecendo, inflação 10% esse ano, inflação 8% ano que vem. Então, você sai de inflação com desemprego e, eventualmente, lá na frente vai continuar a inflação e gerar um pouco mais de emprego, mas está longe disso. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Alberto Carlos Almeida. Eu acho que quando tu começasse a tua apresentação, Alberto, eu achei que o tom seria mais otimista, mas quando tu mostrasse aquela foto de Brasília, eu acho que o pessimismo foi assim, aquele sentimento de que dependemos das reformas de Brasília, a gente ainda tem muito a fazer. E eu acho que é isso que a gente pode debater, voltar a esse tema em seguida. E, de imediato, eu passo a apresentação do próximo palestrante, Bruno Garchagen.
É autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, Porque os Brasileiros Não Confiam nos Políticos e Amam o Estado. O livro chamou a atenção da imprensa brasileira e Garchagen foi entrevistado nas páginas amarelas da revista Veja em julho de 2015 e no programa De Noite, apresentado por Danilo Gentili. É graduado em Direito, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Oxford. Professor de Ciência Política, tradutor, podcaster e membro do Conselho Editorial da Mises, revista interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Com a palavra, Bruno Garchagen. Obrigado. Boa noite. Obrigado a cada um de vocês por ter vindo. Obrigado pelo IE, pelo gentil convite. É um prazer dividir esse painel com o Alberto Carlos Almeida e com o Gerdau.